Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Essa é a live para esclarecer coisas sobre o 13º e férias, especial férias e 13º. Aqui nessa live eu vou tentar esclarecer os pontos que foram chegando nas caixinhas de perguntas relacionadas a esse assunto. Já adianto que a maioria das questões foram relacionadas às férias, então eu vou falar, eu anotei todas as perguntas, porque eu abri a caixinha na semana passada e depois de 24 horas as caixinhas somem, né? Então eu anotei as perguntas que foram chegando e eu vou respondendo uma a uma aqui nessa live, tá? Depois eu vou abrir as caixinhas de pergunta que, porventura, eu não tenha respondido ao longo dessa transmissão, tá? Primeiro de tudo, o que a gente precisa já desde já esclarecer é o que é férias, o que são as férias. As férias nada mais são, ou nada mais é, né, do que um descanso anual que o empregado tem direito. Olá, Eduardo. Oi, Ana. Tudo bem? Vão chegando. Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários e aí, caso eu não responda aqui enquanto eu estiver falando, eu vou respondendo as questões de vocês, tá? Caso vocês fiquem com alguma dúvida e tal, podem deixar aqui nos comentários também, tá? Então, vamos lá. Eu vou, como eu falei, né, eu anotei todas as questões, então eu vou estar aqui, vez ou outra, olhando pro meu computador, porque eu anotei as perguntas para ir respondendo, né? Como eu disse, as caixinhas de perguntas expiram em 24 horas, então não dá para puxar aqui durante a live. Então eu consigo consultar, eu consigo ver as caixinhas, consigo ver as perguntas que foram feitas, mas eu não consigo responder as perguntas aqui durante a live. Então eu anotei várias perguntas e vou, né, responder o máximo que eu conseguir aqui, tá? Então, vamos lá. Férias é um descanso anual que todo trabalhador de carteira assinada tem direito. Tá? Após o primeiro ano de trabalho, o empregado vai ter direito a tirar 30 dias de férias. O primeiro ano de trabalho é chamado de período aquisitivo. É quando o trabalhador adquire o direito de ter férias. Então, ele primeiro trabalha 12 meses e aí nos próximos 12 meses, ao longo dos 12 meses seguintes, é que o empregador, o patrão, vai dar esse descanso de 30 dias. Então, primeiro se tem o período aquisitivo, que é os primeiros 12 meses, e depois o período concessivo, que são os 12 meses subsequentes. Muitas pessoas têm dúvidas quanto a isso, porque acreditam que quando completam um ano de trabalho, já tem direito a tirar férias. E o que não é verdade, né? Porque o patrão, ele pode dar férias para o empregado quando, ao longo daqueles 12 meses, né? Depois que ele completou um ano, antes de vencer o próximo período de férias. Então, o patrão tem 12 meses para dar essas férias para o empregado. E eu vou falar depois, mas é na data que o patrão escolheu. E não quando o empregado completa os 12 meses ou quando o empregado quer, tá? Essa é uma pergunta que chega com frequência, inclusive em consultas, né? As pessoas acabam vindo questionar sobre isso, se queixar também, né? Porque disseram que completaram um ano de trabalho e o patrão não deu férias ainda. Só que, na verdade, não é uma obrigação do empregador, né, dar as férias quando completa um ano, mas sim ao longo dos 12 meses posteriores, tá? Oi, Eduardo. O Eduardo tá falando aqui, sou trabalhador autônomo, as minhas férias, preciso guardar dinheiro todo mês para fazer umas férias. É uma questão que eu, por exemplo, né, como profissional liberal, também preciso me precaver, né, mês a mês, para guardar, porque eu não tenho 13º, né, eu sou a minha própria empregadora, então, no caso de trabalhador autônomo de verdade, né, não tem direito ao direito legal, né? Tu pode se dar férias, né? Pode tirar aí os teus 30 dias de férias, 20, 15, enfim,
mas direito legal, né, a férias o autônomo não tem, né? É claro que a gente sabe que existem algumas contratações, inclusive eu fiz um post essa semana sobre isso, sobre a pejotização de pessoas que são contratadas, né, mediante MEI ou outro tipo de pessoa jurídica, e para que a empresa se exima, né, dessas responsabilidades de vínculo empregatício e tal, e inclusive de férias e 13º, mas na verdade, se for analisar bem profundamente, a pessoa é empregada, né, e não tem nada de MEI, não tem nada de PJ ali. É um típico caso de fraude trabalhista. Vamos ver aqui a próxima pergunta, né? Tá, uma coisa que também é importante esclarecer, que o direito de férias é um direito irrenunciável, ou seja, o empregado não pode abrir mão de todas as férias. Ele pode abrir mão, né, no caso de vender uma parte das férias, mas ele não pode abrir mão de tudo, não pode vender os 30 dias, por exemplo. Ele tem que usufruir desse descanso anual de, né, pelo menos 20 dias. Então, é um direito irrenunciável. Não existe a possibilidade de o trabalhador trabalhar 2 anos seguidos e não ter usufruído esse período de férias, né? Se acontecer, a empresa está sujeita a pagamento de multa e tal, que eu vou falar mais pra frente, tá? Uma curiosidade, né? Que a lei de greve, a primeira lei de greve surgiu na Inglaterra em 1872, faz bastante tempo, né? E aqui no Brasil a primeira vez foi em 1889 e os primeiros trabalhadores que tiveram direito às férias foram os ferroviários. Aí depois foi estendido para outros trabalhadores e em 1925 é que foi estendido para todos os trabalhadores. Então, desde 1925, todos os trabalhadores têm direito a férias. O que foi, meu filho? Meu gato espirrando. Tá, e aí essa pergunta chegou aos montes, né? Quando que o empregado tem direito a férias? Então, como eu falei, quando que o empregado tem direito a férias, né? Após o primeiro ano de trabalho. Ou seja, depois do período aquisitivo, vem o período concessivo, e é durante esses 12 meses, né, depois que a pessoa completou um ano de trabalho, é que ele vai poder gozar de férias, tá? Então, é após o primeiro ano de trabalho, não é quando completa um ano de trabalho, é nos 12 meses subsequentes ao primeiro ano de trabalho, tá? Então, a partir disso, ele vai ter direito a férias, tá? Oi, Magno, oi, Bruna. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu vou tentar responder todas as questões que forem chegando, tá? Outra pergunta que também chegou bastante. Como pode ser feito o parcelamento das férias, tá? As férias, desde a reforma trabalhista, desde novembro de 2017, passaram a poder ser parceladas em até 3 vezes. Então, ao longo do ano, o trabalhador pode, né, se quiser, chegar como um acordo ali com o empregador, pode dividir as suas férias em 3 períodos, tá? Sendo que um período não pode ser inferior a 5 dias, tem que ser no mínimo 5 dias, tá? E os outros não podem ser, e um não pode ser inferior a 14, então tem que ser um de 14 e os outros não podem ser menores do que 5 dias, ou seja, não pode ter 4 dias de férias, tá? Vamos à próxima pergunta. E uma questão também que é importante salientar, que as férias coletivas, elas podem ser divididas em 2 vezes. Ao contrário das férias individuais, né, que o próprio empregado, né, tem, de tirar individualmente, a equipe, enfim, eles podem tirar férias coletivas, a empresa pode dar férias coletivas, e as férias coletivas, ao contrário das férias individuais, elas podem ser parceladas em 2 vezes, tá? E mesmo que a pessoa não tenha completado um ano de trabalho, ou seja, não tenha preenchido todo o período aquisitivo, ela vai poder tirar férias, mesmo período que os seus colegas, só que aí o prazo
de período aquisitivo, começa a contar de novo. Por exemplo, se a pessoa tinha 8 meses de trabalho e ela tirou férias coletivas, e aí zera e começa a contar de novo. Começa a contar do zero de novo, tá? Então, férias coletivas não precisa ter o período aquisitivo completo de 12 meses para gozar desse benefício, tá? E as férias coletivas podem ser parceladas em 2 vezes, sendo que o mínimo são de 10 dias, tá? Ao contrário lá das férias individuais, que o mínimo são 5 dias e um período não pode ser inferior a 14, tá? E o pagamento, né? Pagamento, todo mundo quer saber como é que é o pagamento, né? Como é que vai receber, quando vai receber, enfim, todas as perguntas, assim, grande parte delas envolvia pagamento. Então, como é feito o pagamento? Tem multa por atraso? Isso chegou bastante, tá? Então, o pagamento das férias e o abono, que é aquele 1/3, né, de férias, eles têm que ser pagos, tá? 2 dias antes da pessoa sair de férias. Não pode ser, e a pessoa não pode sair de férias antes de final de semana ou de feriado, tá? De feriadão. Tem que sair, por exemplo, se vai sair perto do final de semana, tem que sair na quinta-feira. Se tem feriado na quinta, tem que sair na terça. Então, tem que sair 48 horas antes de feriados ou dias de repouso semanal remunerado, tá? E o pagamento também. E aí, as férias... se houver atraso, o empregador, o patrão, vai ter que pagar com multa, tá? E o pagamento da multa é para o trabalhador e é o dobro da remuneração. É claro, eu nunca vi, tá? Que um patrão pague espontaneamente o dobro da remuneração porque deu férias em atraso. Eu nunca vi. Só vi mediante ação trabalhista, provocado lá na Justiça do Trabalho, porque espontaneamente eu nunca vi nenhum empregador pagar a multa espontaneamente, tá? Então, só com ação trabalhista, tá? E aí, inclusive, caso a pessoa tenha férias em atraso, por exemplo, e ela queira entrar com uma ação, mas não para pedir rescisão, nada disso, ela quer tirar férias, né? Eu já vi isso acontecer. Pessoas que tinham muitos anos de casa e tal, e estavam com férias atrasadas, elas entram com uma ação judicial para o juiz fixar a data das férias em sentença. E aí o juiz fixa a data das férias em sentença, manda pagar a remuneração em dobro, a pessoa tira férias e tal, na data fixada lá pelo juiz, e o contrato segue normalmente. Não necessariamente o contrato se encerra nesse caso, tá? Mas é meio raro de acontecer, mas eu já vi. Olá, pessoal! Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu estou respondendo as questões que chegaram na caixinha ao longo da semana. Semana passada eu marquei para quinta-feira, né, a live. Só que deu um caos aqui em Porto Alegre, um vendaval horrível e faltou luz em vários pontos. A gente ficou sem internet, a luz ficou oscilando aqui no meu bairro, aí eu tive que cancelar e agendei para hoje, né. E aí muitas perguntas chegaram nas caixinhas da semana passada, só que eu não consigo responder aqui na live, porque elas expiram em 24 horas, né? Mas eu anotei todas as perguntas que chegaram, e aí eu tô aqui respondendo, né, as perguntas que chegaram, e eu já vi que já tem outras perguntas ali na caixinha, e eu vou responder depois, caso, né, eu não responda aqui ao longo da live, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem aqui, né? Se não for consulta muito específico, algo muito específico, aí eu consigo responder, tá? Deixa eu tomar uma aguinha que eu tô com a garganta seca. Então, voltando ao pagamento, desculpa. Aí, se o patrão não dá as férias no prazo correto, né? A pessoa tá com 12 meses de trabalho, já tá quase vencendo, né? Tá quase chegando no final do ano seguinte e a pessoa ainda não tirou férias e nem sombra, né, de aviso de férias chegando. E vence, né, o período concessivo e a pessoa não tirou férias. Então, ali tem uma férias vencida. E aí, nesse caso, essa pessoa vai ter direito a receber a remuneração em dobro, tá? Vamos lá.
A próxima pergunta também, que se repetiu bastante, foi sobre faltas. Se as faltas fazem perder dias de férias, tá? Sim, e tem que tomar muito cuidado com isso, porque as faltas injustificadas, né, aquelas faltas que não são por motivo de saúde sua ou do seu filho, por exemplo, não tem atestado médico, tem que ser atestado médico, tá? Atestado de um documento de comparecimento de psicólogo, por exemplo, que me aparece bastante em consulta, não serve. A lei fala em atestado médico. Então, se não é atestado médico, não é por doação de sangue, não é por casamento, questão de falecimento, enfim, aquelas hipóteses lá, eu já fiz vários posts a respeito. Se não for nenhum motivo de falta justificada, a partir de 5 faltas começa a descontar das férias. Então, se a pessoa tem, eu até anotei aqui porque são vários dias, tá? Se a pessoa tiver até 5 faltas, vai tirar os 30 dias normal, tá? Não tem problema nenhum. Aí, a partir de 5, as coisas começam a complicar, tá? Se for de 6 a 14 faltas, vai ter direito a 24 dias só. E se for de 15 a 23 faltas, isso durante o ano, tá? São 18 dias de férias. Se for 24 a 32 faltas, é bastante falta, né? 24 a 32 faltas são 12 dias de férias. Imagina, a pessoa faltar 24 a 32 vezes no ano, né? Bastante. São 12 dias de férias. E se faltar mais de 32, ou seja, se faltar 33 dias ao longo do ano, daí perde o direito às férias. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sempre que faltar, tem que apresentar um comprovante, né, um motivo, uma justificativa, e tem que se enquadrar numa daquelas questões lá do artigo 473 da CLT, tá? Tem que se enquadrar num daqueles lá. Fiquem com cópia dos documentos que vocês entreguem para o empregador, tá? Não entreguem e deixem para lá. Fiquem com cópia do documento. Se possível, entreguem a cópia e fiquem com o original, né? Às vezes não dá, mas fiquem com cópia para vocês comprovarem que a falta teve uma justificativa, porque essas faltas vão descontando dos dias das férias, tá? Então tomem cuidado com isso. Oi, Lísia. Oi, Roger. Ribeiro. Chega perto do final do ano, a gente quer férias, né? Agora, para nós advogados, o recesso começa dia 20 de dezembro. Então, a gente já está numa contagem regressiva, né? Porque foi um ano também bastante puxado, bastante pesado. E aí começa a se aproximar de dezembro, a gente já fica assim, falta pouco para aquele descanso, né? Ainda que a gente trabalhe, né? Porque, né, os clientes estão aí, a gente atende e tal. Mas os prazos ficam suspensos, então pelo menos essa preocupação a gente não tem. É muito bom. Tá, vamos lá para a próxima pergunta. Uma questão importante, tá? Com relação aos descontos dos dias de férias. Vai ter desconto dos dias de férias. Lá no mês que a pessoa faltou, no mês que o trabalhador faltou, vai ter o desconto no salário, tá? Mas não pode ter desconto de dinheiro das férias, tá? Porque senão o trabalhador vai ser punido 2 vezes. Se tu faltou, né, em maio, por exemplo, 2 vezes em maio vai ter o desconto no teu salário, daquelas 2 faltas lá de maio, e acabou. Então, não tem mais desconto. Agora, se foi mais de 5, vai ter desconto de dias das férias, mas não do salário. Não diminui, né? Assim, questão... Não pode aplicar essa sanção duplamente. Então, é somente a questão dos dias, tá? E o cálculo das férias? Como que se calcula, né? As férias. Também gera bastante dúvida. Assim... para calcular as férias, tu vai pegar o teu mês de salário cheio e vai dividir por 3 para tu saber quanto que é o teu terço, né? 1/3 do teu salário, porque é o teu salário mais 1/3, né? Então,
Como que eu faço para saber isso? Tu pega o teu salário, divide por 3 e pega essa uma parte, é a que tu vai acrescentar no teu salário. Então, é o teu salário e mais uma parte disso. Entendeu? Então, o salário acrescido de 1/3 é isso. Basta pegar o teu salário, dividir por 3 e essa uma parte vai ser a parte que tu vai acrescentar no teu salário, tá? E aí vai receber lá conforme eu falei anteriormente, né? Sempre 48 horas antes de feriados e final de semana, tá? Outra coisa que também... isso também é bem importante, que chegou bastante, tá? Sou obrigado a vender as férias? Assim, gente, ninguém é obrigado a nada nessa vida com relação ao contrato de trabalho, tá? Nessas questões, assim, de venda de férias e tal, não tem obrigação nenhuma. Primeiro porque a lei é muito clara em falar que o trabalhador tem a opção de converter 1/3 em abono pecuniário. O que isso significa? Significa que a pessoa pode vender uma parte das suas férias, tá? E é a opção do trabalhador, ele não pode ser obrigado a vender. Isso acontece muito das empresas obrigarem os trabalhadores a venderem uma parte das suas férias, 1/3 das férias, né? 10 dias, no caso, porque não quer ficar sem pessoal, enfim, vários tipos de ajustes internos na empresa e tal. Aí eles colocam as pessoas em períodos em que é mais propício para determinadas vendas ou para, enfim, N motivos. As empresas obrigam os trabalhadores a venderem para ficarem com menos dias, né, para ficar fora da empresa. E só que isso é errado, tá? É proibido obrigar o empregado a vender as férias, tá? Inclusive, se o trabalhador entra lá com uma ação trabalhista e comprova que ele era obrigado a vender as férias, a empresa tem que devolver esse valor ou pagar em dobro esse valor que ela obrigou o trabalhador a vender, tá? Então, isso é proibido, porque é uma opção do empregado, ele não pode ser obrigado a vender as férias, tá? Oi, Ivanei, Sirlei, tudo bem? Tô aqui falando de uma parte muito boa do contrato, que é as férias. Essa parte que todo mundo gosta, né? Final do ano, férias, 13º, a gente trabalha o ano inteiro, né? Esperando por isso. Então, é uma coisa boa de falar. Férias e 13º. Esperamos que a gente possa, né? Boa noite, Silva, tudo bom? Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Eu tô respondendo as caixinhas que chegaram ao longo da semana, as perguntas que foram deixadas lá na caixinha ao longo da semana, tudo relacionado a férias e 13º, tá? Eu acho que eu vou deixar a live salva, não sei, vou pensar. Vamos ver. A próxima pergunta foi a seguinte. Cadê a pergunta? Tá aqui. Quem escolhe a época das férias? Muitos clientes, eu já atendi muitas pessoas que chegaram com essa dúvida e que se queixam, né? Se queixaram disso, de que como eu falei, né? Tinham completado um ano de trabalho e o patrão não queria dar férias. Quando completaram um ano de trabalho, o patrão não quis dar férias. Só que, como eu falei, né, não é quando completa um ano de trabalho que a pessoa vai tirar férias. É ao longo dos próximos 12 meses. E é o empregador que escolhe a data das férias. Então, é conforme a necessidade da empresa, conforme o andamento do trabalho, enfim, é o patrão que escolhe a data das férias. É claro, né, que no dia a dia a gente conversa, a gente ajusta ali qual é a melhor data, se conversa com os colegas, né, a gente vê quem é que vai sair em tal data, quem vai sair em outra, né, a gente vai ajustando, vai conversando. Também quem tem filhos na escola, né, tá em férias escolares, às vezes tem uma prioridadezinha ali para tirar durante as férias. Enfim, tudo é ajustável, né? Na maioria dos casos é ajustável, né? Mas se não houver conversa, se não houver
nenhum tipo de ajuste, acordo ou algo do tipo, é o patrão que escolhe, tá? Então, assim, não tem o que a gente fazer. A gente tem que acatar, tá? A data que o patrão escolheu. Quando não tem nenhum tipo de conversa, infelizmente, a gente acata a data que ele escolheu, tá? Vamos ver Sirley. 15 dias de férias também é errado. Sim, tu pode vender só 1/3 das férias, tá? Ou seja, 10 dias. Mais de 10 dias não pode. Tá errado. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Se não tiver, eu vou seguir ele para as perguntas que chegaram na caixinha. Ó, chegou mais uma. Vamos ver essa daqui. Daqui depois eu respondo nos stories. Vamos ver aqui a próxima. A quem escolhe a data das férias já respondi. Ah, essa aqui é muito interessante, porque até 2017, até novembro de 2017 era de um jeito, depois de 2017 passou a ser de outro, que é a idade. A idade do empregado influencia nas férias? Até novembro de 2017 influenciava, agora não influencia mais, porque antes o trabalhador que tinha mais de 50 anos tinha uma prioridade, né, para tirar férias de uma vez só. E agora não mais. Essa foi uma das coisas ruins, né, que a reforma trabalhista trouxe. Que o trabalhador, o empregado que tem mais de 50 anos, agora é igual a todos os outros. Pode parcelar em 3 vezes, né, se for férias individuais, ou 2 vezes se for férias coletivas. Não tem mais essa prioridade. O único que ainda tem uma regalia é o estudante, que é o estudante menor de 18 anos, tá? Esse tem direito de fazer com que as férias caiam dentro das férias, as férias do trabalho coincidam com as férias escolares, tá? Mas é um menor de 18 anos que for estudante. Não é qualquer estudante, tá? Tem que ser menor de 18 e estudante. Aí esse sim pode fazer com que as férias, né, exigir que as férias dele coincidam com as férias escolares, né? Por questões óbvias, né? Óbvias, o estudante tem que descansar e tal. Enfim. Ai, meu café tá frio. Vamos lá para a próxima. Ah, outra coisa com relação às férias com a idade e tal, que não tem nada a ver com a idade, mas tem uma relação ali. Os membros da mesma família que trabalham na mesma empresa, se não houver prejuízo para o trabalho, tá? É preferível que eles tirem férias juntos. Então tem mãe, pai, filho trabalhando na mesma empresa, enfim, pode até ser em setores diferentes, não precisa ser no mesmo setor, mas tem que ser na mesma empresa. Os membros da mesma família têm essa possibilidade de pleitear, de tirar as férias todos juntos, mas desde que não interfira no trabalho, tá? Ai, entrou um mosquito aqui. Vamos ver se tem mais alguma. Tá. Vamos para a próxima. E aí eu já vou ali para as caixinhas, tá? Essas aqui são as que chegaram antes de hoje, no caso, né? Na semana, ao longo dos dias aí que foram chegando. A última sobre as férias que chegou aqui nas caixinhas anteriores foi se eu posso fazer um bico nas férias. Não pode. Só pode trabalhar durante as férias se tu já tinha contrato antes com essa empresa que tu vai trabalhar nas férias, tá? Se tu tirou férias de uma empresa e vai trabalhar em outra, começou agora a trabalhar em outra empresa, não pode, tá? Isso pode dar uma justa causa. Então tem que tomar cuidado. O contrato do suposto trabalho, ou bico e tal, já tem que existir antes, tá? Do contrato antes das férias, tá? Vamos ali nas caixinhas, o que eu tenho ali.
Ai, gente, esse Instagram às vezes me irrita, porque eu tava ali cheio de perguntas e agora desapareceram. Será que já fez 24 horas? Acho que não, hein? Tá, outra questão que também que chegou é sobre quem... mas isso foi relacionado ao 13º. Depois eu vejo. Deixa eu ver essa pergunta que chegou aqui. Do Silva. A empresa pode mandar por justa causa pelo não uso de EPI? Pode, tem que se cuidar, viu, Silva? Porque se tu te machuca e porque a empresa não está fornecendo EPI, a empresa é penalizada. E o contrário também. Então tem que tomar cuidado, tá? Agora vamos às questões do 13º. Vamos lá. Primeiro, né, de tudo, começando pelo início, o que é 13º e quem tem direito ao 13º, né? O 13º salário é uma gratificação de Natal. Na lei está escrito que é gratificação de Natal. E é gratificação de Natal porque é paga no final do ano. Então, a gratificação de Natal é paga para todos os trabalhadores de carteira assinada. Todo mundo que é CLT tem direito ao 13º, tá? E até quando deve ser pago o 13º? Oi, Fernando, tudo bom? Até quando deve ser pago o 13º? Essa maravilha que chega, né? Todo final do ano para dar um alívio, às vezes, no pagamento das contas, deixar o Natal mais gordinho. O 13º, o valor total deve ser pago no máximo, até 20 de dezembro. Mas ele é pago em 2 vezes, tá? Sendo que a primeira parcela pode ser paga de fevereiro até novembro, no caso hoje. Hoje é o último dia para o pagamento da primeira parcela, tá? Então, de fevereiro a novembro, o 13º tem que ser pago na primeira parcela. A segunda parcela é paga até dia 20 de dezembro, tá? Por isso que se chama gratificação de Natal, né? Para que as pessoas consigam utilizar antes do Natal. Não adianta receber depois, né? Receber no dia 31, porque daí não vai fazer sentido ser gratificação de Natal. Então, por isso que o nome é gratificação de Natal. Sendo que a primeira parcela é paga de fevereiro até 30 de novembro, no caso hoje, já é o último dia do prazo para pagamento da primeira parcela, e até dia 20 de dezembro para pagamento do restante, né? No caso, a segunda parcela. E caso muita gente não sabe, na verdade, que a primeira parcela do 13º, ela pode ser requerida, pode ser pedida, solicitada pelo empregado até o dia 31 de janeiro para ser pago junto com as férias. Então, além daquele 1/3, né, de férias, tu pode ter a primeira parcela do 13º junto com as férias. Só que tem que pedir lá em janeiro, até o último dia do mês de janeiro, tem que pedir o adiantamento do 10º, e aí o empregador vai pagar essa primeira parcela junto com as férias. Então, se as tuas férias, né, se as tuas férias caem em janeiro, fica complicado. Mas se for de fevereiro até novembro, pode ser pago junto com as férias, tá? Basta pedir antes. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Atualmente eu me mando, né? Mas eu gostava de ser empregada seletista para receber 13º. Adorava. Tá, então, deixa eu ver se tem... tá, perguntas com relação ao pagamento sempre vem um monte. Como eu falei, né, perguntaram como que é o pagamento, né? O pagamento, como eu falei, é o teu salário dividido em 2. Só que tem os acréscimos, né? Tem a média de parcelas salariais entram nessa conta aí. E aí, a primeira parcela é aquela que normalmente é mais gordinha, né? Porque não tem descontos e tal. A segunda que vem cheia de desconto. E aí é até o dia 30 de novembro, a primeira parcela, e a segunda até dia 20 de dezembro. Que foi meu gato aqui pedindo atenção.
Ah, isso é bem interessante. Perguntaram se tem multa por atraso. Tem multa por atraso do pagamento do 13º, sim. Só que, preste atenção, a multa por atraso do 13º não, por via de regra, tá? Não é paga para o trabalhador. Então, primeiro tem duas possibilidades, tá? A primeira tem que ver se tem norma coletiva ou acordo coletivo, convenção coletiva, falando algo a respeito sobre o pagamento de multa pelo atraso do 13º. Se houver previsão em norma coletiva, tá? E essa norma coletiva disser que a multa tem que ser paga para o trabalhador, ela vai ser paga para o trabalhador. Se não houver norma coletiva, não tem nenhuma regra, nenhuma lei que diga que a multa pelo atraso do 13º vai ser paga para o trabalhador. Existe sim multa pelo atraso, mas é o Ministério do Trabalho, agora já voltou a existir de novo, né? O Ministério do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho que aplica essa multa e atualmente está em torno de 270 e poucos reais e é a empresa que paga para o Ministério do Trabalho, não é para o trabalhador, tá? Então tem multa sim, mas a possibilidade de o trabalhador receber, de um empregado receber, se houver atraso, é só se houver previsão em norma coletiva. Se não tiver, não tem, tá? Não tem lei que determine isso. Deixa eu tirar aqui. Outra questão que chegou. Se dá para pedir adiantamento e se for demitido. Dá para pedir adiantamento sim, como eu falei, né? Para pagamento junto com as férias. Aí tem que pedir até o dia 31 de janeiro do ano, né? E aí tu vai receber junto com as tuas férias. E se for demitido, caso tu peça esse adiantamento, e se tu for demitido, aí vai ser descontado na rescisão. Vai ter essa compensação lá na rescisão, tá? Se for demitido ao longo do ano, aí vai ser demitido, tá? Uma questão também que me chegou bastante é sobre o cálculo, como é calculado o 13º, e se é relacionado ao número de semanas do ano. Gente, não tem nada disso, tá? Vou tomar uma água que eu tô com a garganta seca. O 13º é calculado por mês, tá? Com base no salário mensal. É sempre 1/12 por mês trabalhado, né? Um mês trabalhado, tu vai ter direito a 13º proporcional por um mês trabalhado, tá? Então, assim, para saber como que se calcula, é só pegar o teu salário, pega o teu salário, divide por 12 e multiplica pelo número de meses que tu trabalha. Se tu trabalha, teu salário é 2.500, tá? Pega 2.500, divide por 12 e multiplica pelo número de meses que tu tá trabalhando. Se tu tá trabalhando nesse ano, né? 8 meses, vai dividir por 8, ou por 7, ou por 9, ou por 11, ou 12, se tu já está na empresa há mais tempo, né? Então vai ser 12. Então, sempre vai ser calculado de acordo com o mês. Não tem nada a ver com o número de semanas, até porque se tu tem mais de 15 dias trabalhados no mês, já vai contar como um mês cheio. Então não faz sentido essa conta que as pessoas fazem aí por semanas. Tu não recebe o 13º calculado por semanas, e sim por mês, tá? O que conta, o que importa é o salário mensal, tá? Aí, e a base de cálculo é o teu salário, sempre 1/12, tá? Oi, Marisa. Oi, Marlon. Apertem bastante nos coraçõezinhos aí pro Instagram entender que vocês estão aqui, que essa live é muito legal e que eu tô ensinando horrores e que ninguém pode deixar de assistir. Ai, gente, eu me divirto. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Mais alguma pergunta? Se tiverem perguntas, deixem aqui nos comentários. Perguntas sobre o 13º.
Porque vieram muitas perguntas, né? E aqui eu tô tentando puxar para caixinhas e não veio. Ah, uma coisa que me lembrei aqui agora é sobre a gestante. Gestante e quem aderiu ao BEM, o benefício emergencial, tá? Primeiro, quem aderiu ao BEM, que é o benefício emergencial, esse que teve aqui durante a pandemia. Quem aderiu ao BEM vai ter um probleminha com relação ao 13º, porque os meses que o trabalhador ficou afastado não vão contar. Então, tu vai receber proporcional, tá, aos meses efetivamente trabalhados, certo? Quem aderiu ao BEM vai receber o 13º proporcional aos meses efetivamente trabalhados, tá? Não vai ser o ano cheio. Se tu ficou 3 meses afastado, tu vai receber o equivalente a o restante, que é 9, 10, 11, 12. Eu sou de humanas, né? Sou péssima em matemática. Então, tu vai receber os 9 meses. Se foi 4, tá? Vai ser 8 meses trabalhados. Então, tem que... Não vai achar que tá errado, né? Quando chegar aí o teu 13º e... mas não veio o ano inteiro, não veio o ano cheio. Se tu aderiu ao BEM, não vai ter o ano cheio, tá? Vai ser proporcional ao período que tu efetivamente trabalhou, tá? E outra coisa, as gestantes. Gestante vai receber normal, tá? Porque as gestantes, a lei que determinou o afastamento das gestantes do trabalho presencial determinou que elas ficassem afastadas sem prejuízo da remuneração. Sem prejuízo da remuneração, não pode descontar nada, então vai ter normal, vai ser tudo normal, tá? Gestante é normal, o que tem diferença é quem aderiu ao BEM, tá bom? Benefício emergencial. Vamos ver outra pergunta aqui. Sim. Todas as demissões têm direito ao 13º? O que vocês acham? Todas as demissões têm direito ao 13º? Me digam aí. Quem já foi demitido aí recebeu o 13º proporcional? Vocês já foram demitidos? Eu já fui demitida. Uma vez eu fui demitida. Nas outras vezes eu me demiti. Sempre achava um lugar melhor para trabalhar e aí pedia para sair. Sabe que o termo correto, a gente não pede demissão, né? A gente avisa que tá indo embora. Porque não é um pedido, né? A gente está só avisando que simplesmente não vai. Avisa que tá saindo e tchau, bênção, né? A gente não pede demissão, o empregador não pode não dar a demissão. Todo mundo pode pedir demissão, pode ser demitido. Vamos ver essa pergunta aqui. Silva perguntou: trabalhei nas férias e não recebi. Ficou como horas, dias em casa. Pode isso. Ih, tudo errado. Férias é para descanso, né? Ou tu vende os 10 dias, tá? Vende aquele 1/3 que eu mencionei aqui. E tira férias do restante. Descansa, né? Só vai poder trabalhar em outro lugar se tu já tinha contrato com essa outra empresa. Se tu já trabalhava para essa outra empresa, tu pode trabalhar lá, mas não na empresa que tu está trabalhando. Tu tá de férias, férias é férias. Tá tudo errado, tá, Silva? Oi, Luana. A gente encontra cada coisa. As empresas fazem cada coisa errada, gente, vocês não têm ideia. E aí depois acabam ficando chateados, né, com a Justiça do Trabalho, porque são condenadas a pagar, às vezes tem que pagar de novo, mas porque não pagaram direito.
Quem paga mal paga duas vezes, né? Tem aquele ditado. Não dão recibo, não pagam corretamente, ficam pagando coisas por fora. Aí é só problema. É tão simples, né? Cumpra a lei. E aí não vai ter problema. Vamos aqui a outra pergunta, então. Ah, tá. Que eu tinha perguntado, né? Sobre as demissões. Se todas as demissões têm direito ao 13º. Então, a dispensa sem justa causa, o acordo para encerrar o processo, para encerrar o contrato, a rescisão indireta, todos eles dão direito ao 13º proporcional, tá? E isso é pacífico. O que não é pacífico é referente à justa causa. Alguns tribunais entendem que a justa causa, a dispensa por justa causa, não dá direito a 13º proporcional. Se tu é demitido sem justa causa, né, em outros tribunais que não aqui no Rio Grande do Sul, eles entendem que tu não vai ter direito ao 13º proporcional. Aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho, aqui do Rio Grande do Sul, existe um entendimento pacífico, inclusive tem até súmula dizendo que tem direito sim, que tem direito ao 13º proporcional, mesmo no caso de dispensa por justa causa. Oi, Luzardo! Meus colegas da faculdade aqui, clientes, amigos, vocês são muito legais. Muita gente já passou por aqui. Essa questão de férias e 13º é muito legal. Eu sempre gostei de direito do trabalho, né, ao longo da faculdade, assim, porque eu estudava para concurso. Então, durante a faculdade eu fui concurseira, fazia concursos em tribunais pelo país inteiro e viajei para vários lugares e tal. Então, o direito do trabalho sempre esteve, assim, meio próximo de mim. Aí adoro falar. Adoro falar. Agora nem sei se o Instagram tem limite de tempo, porque eu acho que já até... já vai bater 1 hora agora, daqui a pouquinho. Tenho medo que caia e eu não me despedi de vocês. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta sobre 13º. Se tiverem perguntas, me questionem, que se eu souber, eu vou responder, tá? Acho que eu respondi todas que chegaram antes. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui nas caixinhas. Acho que não, né? Acho que eu respondi tudo que chegou. Hoje é o dia de ficar feliz, né? Para quem é CLT, hoje é o dia que chega, que entra na conta que entrou, né, na conta, a primeira parcela do 10º. Ali a produção tá me avisando do horário. Eu acho que eu respondi todas as perguntas, gente. Vieram muitas questões sobre férias e 13º, nem tanto, né? Acho que não é uma questão que gera muito questionamento, mas vieram perguntas bem interessantes. Gostei muito das perguntas que vieram. Vocês são muito show de bola, tá? E, deixa eu ver, acho que sim, eram 7 perguntas. Tá, respondi todas. Se ninguém tem mais dúvida, eu vou encerrar antes que caia essa live. Eu vou deixar salva, tá? Então, para vocês assistirem depois e até para quem não conseguiu assistir tudo e tem interesse no assunto, né? E pode assistir depois, tá? Então, obrigada a todos que passaram aqui, obrigada a todos que ficaram até o final. Falei tanto que eu tô ficando rouca, né? Olha só, que loucura. Meu Deus. Muito sem fôlego, sem cordas vocais, fôlego, nada a ver. Oi, Vivian. Tudo bom?
Fiquei rouca, gente. Que loucura. Então eu agradeço a todos que vieram aqui dar um oizinho, deixaram perguntas e mandaram coraçõezinhos. Vamos ver aqui, chegou mais uma questão, vamos ver o que. Oi, Silva. Muito obrigada. Então, eu aceito sugestões de tema, tá? Eu tenho recebido muitas questões, muitas perguntas sobre gestante, mas tô aqui para ajudar vocês. Então, vocês me digam aqui qual o assunto que vocês gostariam que eu falasse mais, se ficou alguma questão, né, relacionada a férias e 13º que vocês gostariam de saber. Me digam aí, me mandem pergunta ali no inbox, pode mandar no privado sugestões de temas que vocês gostariam de ver, tanto para lives, para vídeos, para posts aqui no feed, né, no Instagram. Não sei se vocês estão lá na rede vizinha, a rede do Tic, não vou falar o nome pro Instagram não derrubar minha live. Se vocês estão lá, me sigam lá também. Eu também faço lives lá, porque lá eu gosto mais do que daqui de fazer live lá, tá? No Facebook também tô, no Facebook, se vocês quiserem curtir a página Aglaia Dutra Advogada. E mandem meus posts, né, que eu faço, mandem pros amigos, compartilhem nos stories, para que os trabalhadores fiquem informados, né? O meu lema, inclusive, é trabalhador bem informado não será enganado. Então, quanto mais a gente sabe dos nossos direitos, mais munido, né, de argumentos a gente fica para rebater coisas que, porventura, venham querer nos tirar, né, de direito. Então, quanto mais a gente sabe, melhor, né? Muito obrigada. Tá, eu vou ficando por aqui e eu vou pensar num assunto e vou tentar fazer lives aqui com mais regularidade, tá? E aí eu sempre vou avisar com pelo menos uns 2 dias de antecedência para vocês ficarem sabendo, tá bom? Então, um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau!